Olha, me coloca as imagens, por favor, para você relembrar, você que está acompanhando aqui o Notícia da Manhã, o caso das irmãs Francinete e Joycineia, conhecida como Joyce. Os corpos delas duas foram encontrados em uma região de mata, como você está recapitulando aí comigo, na região da Grande Santa Maria da Codipe, agora no mês de novembro. Essas duas mulheres foram dadas como desaparecidas por algum período, né? E aí começou-se a levantar as informações do que poderia ter acontecido e chegou-se ao indicativo de que elas foram sequestradas e submetidas ao chamado Tribunal do Crime. Nessa sessão de julgamento, foi estabelecido que elas fossem mortas, né? A investigação foi aprofundada, a polícia conseguiu chegar a 6 nomes de pessoas envolvidas nesse julgamento e execução das duas irmãs, da Joyce e da Francinete. Aí a foto das duas, ó. Essa pode ter sido a última imagem delas com vida. Teve cabelo cortado, teve situação de tortura e tudo isso foi apurado pela polícia. E agora, atenção, agora, a primeira pessoa envolvida neste caso e uma das figuras principais nessa trama foi presa pela polícia. Uma mulher foi presa pela polícia envolvida nesse caso da morte das duas irmãs. Eu vou ter informações ao vivo a partir de agora com a Micaela Ramos, falando direto do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Quem é a mulher que foi presa e qual o nível de participação dela neste caso? Micaela, muito bom dia para você. Muito bom dia, Tiago, a você e a todos que acompanham Notícia da Manhã. A presa foi Maria Micaele Rodrigues da Silva, ela que foi presa ainda durante a tarde de ontem, e nós vamos saber mais informações sobre qual teria sido a participação desta investigada no crime com o delegado Bareta, coordenador do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Delegado, muito bom dia. Ficou claro qual teria sido a participação desta Maria Micaele dentro do crime, delegado? Bom dia. Bom dia, sim. Desde o primeiro momento do registro de desaparecimento, depois o ilícito penal da morte das duas moças, a Delegacia de Desaparecimento de Pessoas e Paradeiro do DHPP, sob o comando do delegado Jorge Terceiro e sua equipe, fizeram levantamento com o nosso núcleo de inteligência e, por fim, todas as ações, todas as condutas estão devidamente individualizadas, da participação de cada um. A Micaela, ela foi a responsável para cortar o cabelo das vítimas e também participou da exceção de tortura, porque nós temos ali um crime de homicídio qualificado em concurso material com o crime de tortura. Nós não temos uma qualificadora da tortura, nós temos um crime autônomo, em concurso. Portanto, está individualizado, nós estamos já trabalhando no sentido de que até o ano novo, esses indivíduos estejam todos no sistema prisional. Nós estamos reservando, inclusive, as vagas deles, que eles deverão romper o ano de 2024, entrando em 2025, na cadeia, porque lugar de bandido é na cadeia. Delegado, e ficou claro também que teria se dado o crime em um contexto de rivalidade entre organizações criminosas, haja vista que a Maria Micaele pertence a uma dessas organizações criminosas, delegado? Sim, ela é se diz lá de uma facção Bonde dos 40, e a outras eram do PCC. Inclusive, tem os companheiros presos, tinha uns companheiros presos no sistema prisional do Estado. Elas foram atraídas, elas estavam participando de conversas com o pessoal da facção rival e no momento, eles simplesmente passaram a torturá-la, porque havia uma história também da morte de 2 indivíduos lá da outra parte. E elas poderiam ser realmente, como se diz no jargão policial, o cheiro do queijo, as iscas. Contudo, elas foram torturadas, inclusive na frente de uma criança. Essa Micaela cortou o cabelo, participou de todas as ações, já está devidamente identificada a ação de cada um, inclusive de 2 adolescentes, que já foi feito o pedido pela custódia dele, a vara da infância e da juventude dos 2. Nós vamos chegar aí com a prisão de 6 pessoas, 2 mulheres e mais adolescentes. Nós vamos ter um total
de pelo menos 9 pessoas envolvidas nesse crime, no núcleo direto e indiretamente. Delegado, e ficou claro se as vítimas que foram dadas primeiramente como desaparecidas no dia 13 de novembro, se elas ficaram mantidas em uma espécie de cativeiro, delegado? Não, elas foram levadas para o local, foram tocadas como se toca animal por esses indivíduos, foram devidamente torturadas, com a participação dessa que foi presa ontem, a Micaela, e outra mulher, e está tudo delineado nos autos do inquérito policial. A equipe da delegacia da DESAP fez um trabalho muito bem feito, que está devidamente individualizada a ação de cada um, e as prisões estão decretadas, e como eu já disse, eu já fiz a reserva para que esses criminosos possam romper o ano novo encarcerado no sistema prisional do Estado. Nós não vamos parar, e aqui nós estamos agradecer os colegas da Polícia Militar do Piauí, o BEP, também ao Coronel Galvão, ao Coronel Edivan, que nos está dando auxílio, e toda a nossa delegacia aqui do DHPP. Inclusive, além da DESAP, eu já conversei com o pessoal da primeira delegacia de homicídio do DHPP, que é responsável pela circunscrição da Santa Maria da Codipe, que também estão trabalhando para que a gente possa botar esses indivíduos logo na cadeia. Perfeitamente. Delegado, temos uma pergunta do estúdio do nosso apresentador, Tiago Melo. Pois não, Tiago? Isso, Micaela, um aspecto me chamou a atenção nisso tudo, né? Havia uma dúvida, elas saíram de casa com 2 crianças e uma delas depois foi deixada numa unidade básica de saúde, né? Esse fato ficou marcado envolvendo esse caso. Delegado, significa que realmente a criança assistiu uma parte desse julgamento das torturas, e o outro aspecto que eu queria perguntar, elas foram torturadas, ficou identificado que tipo de tortura sofreram e elas foram mortas, qual foi a causa da morte? Foi tiro? Foi algum tipo de perfuração? O que diz a prova técnica, o laudo produzido lá pelo Instituto de Medicina Legal em relação a isso, delegado? Sim, elas saíram as 2 de casa, pegaram um aplicativo e foram até com as 2 crianças, mas elas deixaram uma criança na casa de uma tia, de uma parente. Isso aí foi uma informação bastante crucial para a investigação. Veja bem, muitas pessoas se aplicam aos grandes detalhes, e às vezes os pequenos detalhes resolvem o caso. Foi justamente nisso daí que a gente se pegou nessa informação para desvencilhar toda essa ação criminosa. Elas deixaram, e a criança foi deixada por um dos indivíduos na porta da Santa Maria, por volta das 11 horas do outro dia, né? Subsequente, elas já estavam mortas e enterradas. Foram mortas, elas foram torturadas por pancadas, queimaduras de bagana de cigarro, disparo de arma de fogo, espancamento e também pauladas. Delegado, e a criança, uma das filhas, que foi justamente a que não foi deixada na casa do parente, ela assistiu à tortura da mãe, delegado? Sim, ela viu tudo. Ela, inclusive, foi quem prestou as informações lá, logo em seguida, ao Conselho Tutelar, de que presenciou a mãe sendo cortado o cabelo, né? E presenciou outras torturas. Eu quero deixar bem claro que eu conversei com os legistas no sentido de que fosse enumerado, mensurado tanto o homicídio com a qualificadora na natureza jurídica, como também a autonomia do crime de tortura, que são 2 crimes hediondos. Evidentemente que o crime de tortura há um peso muito grande no sentido de que elas foram torturadas. Elas foram, nós deixamos claro ao legista, e o legista foi muito bem nas suas colocações, elas foram colocadas sob intenso sofrimento, de crueldade, antes de serem assassinadas. Delegado, temos mais uma pergunta do estúdio. Pois não, Tiago? Delegado, pode-se dizer que elas foram mortas em outro local, nessa espécie de cativeiro onde ficaram, ou foram mortas no lugar onde elas foram encontradas enterradas, numa cova improvisada? E o outro aspecto que eu pergunto para o senhor, ao longo do tempo, eu tenho entrevistado o delegado Barreto, e ele sempre diz que o criminoso, às vezes, ele se trai por um capricho, né, dele, ele termina deixando a assinatura no local do crime. Esse fato de terem cortado o cabelo,
né? E isso remete realmente à situação investigada pela polícia, do fato delas estarem se relacionando com pessoas dessa facção criminosa, com homens da facção criminosa, que realmente iniciaram essa sessão de tortura, delegado. Tem a ver com essa questão de relacionamento amoroso, o fato de cortar o cabelo? Não, na realidade, Tiago, isso aí tem um outro sinal e uma outra mensagem que é feita por esses criminosos. Mas nós estamos deixando para a conclusão do inquérito policial para que a gente possa falar. E esses detalhes aí que você falou, e eu falei anteriormente, que a gente, às vezes, um pequeno detalhe, por exemplo, como eu disse, uma das vítimas deixou uma criança na casa da tia, levou só uma, que era o mais novo. Isso aí trouxe uma informação grandiosa para a gente, para que a gente fizesse uma interpretação do que elas iam fazer, com quem elas iam se encontrar e qual era os objetivos dela. Nós fizemos toda essa triangulação para que a gente pudesse chegar realmente à elucidação do crime, como aí está elucidado, com todos os indivíduos identificados, inclusive 2 adolescentes, que isso tem criado um problema bastante grave. Adolescentes aqui em Teresina e no estado, praticando os crimes graves, como o crime de homicídio e outros crimes, e aí a gente tem que adotar umas providências enérgicas e urgentes, porque direito é uma coisa, agora nós não podemos servir de obstáculo, nem arranjar obstáculo para criminosos praticar crimes e ficarem relativamente, aliás, absolutamente escondidos por trás das agarras da lei. A sociedade é que tem que ser defendida e protegida. Delegado, só uma última pergunta. As vítimas, elas morreram com disparos de arma de fogo ou ferimentos perfuro-cortantes? E se elas teriam morrido no local ou em outro local? Não, os indícios lá apresentados, elas foram mortas lá naquele sítio criminoso. Naquele sítio criminoso, inclusive com a cova rasa, elas foram enterradas ali, uma sobre a outra. Elas sofreram disparo de arma de fogo, elas sofreram perfurações, elas sofreram queimaduras. Elas também sofreram bastante pancadas na cabeça, no corpo. Elas foram torturadas. O médico foi muito claro na aquisitação das respostas dos quesitos, onde ele situa lá que elas foram colocadas sob intenso sofrimento, sob crueldade, o que caracteriza o crime de tortura, em concurso material com o crime de homicídio qualificado. Está bem claro, os 2 tipos penais estão devidamente enquadrados. Aqui não é a capitulação do delegado Bareta, porque as pessoas se defendem dos fatos e não da capitulação. É os fatos em si apurados muito bem pelo delegado Jorge Terceiro e sua equipe. Delegado, a gente sabe a importância da investigação e desta prisão feita agora. Queria saber do senhor se, durante o interrogatório da investigada, se ela teria declinado mais nomes ou se ela teria falado alguma coisa que possa auxiliar nas investigações que já estão muito bem avançadas. Ela falou o suficiente para a gente fazer um enquadramento legal do que a gente esperava. Evidentemente que ela mentiu, mas o mestre Nelson Hungria já dizia que o crime e a mentira são velhos aliados. Então, se a gente fosse basear na confissão de criminoso, esse policial está fadado ao insucesso, à falência. A polícia é que tem que construir as provas e mostrar. Eu gosto até quando o indivíduo é orientado para ficar calado, em silêncio, porque eu tenho o maior prazer de mostrar as provas para ele. Perfeitamente. A gente agradece ao delegado Bareta pela esclarecedora entrevista. A partir de agora, então, as investigações avançam mais ainda e a expectativa é que nos próximos dias esses mais de 7 envolvidos possam ir para trás das grades. Tiago. Tá certo, Micaela, muito obrigado pelas informações esclarecedoras, trazendo novos detalhes desse caso. Chocante, né? Envolve pessoas do submundo do crime, mas você percebe o nível de crueldade que está estabelecido lá entre eles, e o delegado falou que o espaço desses demais aí já está reservado no sistema prisional. Então vamos aguardar aí novas providências por parte da polícia com as prisões dos demais envolvidos e apreensões também, porque tem menor.